Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Para quem não sabe, a Imunoliga é uma liga acadêmica que tem como objetivo ampliar a gama de conhecimentos na área de imunologia médica e também fomentar a divulgação científica para toda a comunidade, especialmente daquela produzida pela UFMG. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes sobre imunologia humana. Hoje vamos dar sequência à nossa série de entrevistas sobre parasitologia. Vamos entrevistar, então, a nossa professora Érica Braga, que possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, mestrado em Parasitologia e doutorado em Ciências, também com ênfase em Parasitologia pela UFMG. É professora titular do Departamento de Parasitologia desde 2012. Ela atuou como coordenadora do programa de pós-graduação em parasitologia no período de 2011 a 2015 e tem experiência na área de protozoologia, atuando principalmente no estudo da resposta imune contra a malária, polimorfismo de antígenos candidatos à vacina antimalárica e determinação de biomarcadores associados a morbidades e proteção nas infecções por Plasmodium vivax. A pesquisa dela também se relaciona à infecção do plasmódio em aves silvestres brasileiras. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Cristina, Luiz, Lucas, Ludmila. Bom dia a quem está nos ouvindo. Érica, muito bom ter você com a gente. E a gente vai começar já falando uma coisa muito importante. A gente gostaria de saber um pouquinho quais são os principais mecanismos de evasão do plasmódio ao sistema imune. E eu gostaria de saber também como que esses diversos mecanismos influenciam para o sucesso dessa infecção. Tá certo. Então, bem, antes de iniciar, né, respondendo aí a pergunta levantada por vocês, gostaria de dar parabéns, né, à Imunoliga, a essa iniciativa, que eu acho que é sempre importante colocar aí os estudantes como atores, né, do conhecimento, divulgação, ainda mais num momento crítico como esse que nós estamos vivendo, e que é importante que a gente discuta, né, os fatos, né, a ciência, na sua essência, né, e com todo o compromisso que nós, professores, temos e que vocês, estudantes, têm também, principalmente nessa parte de divulgação. Então, parabéns aí pela iniciativa e pela oportunidade de poder falar um pouco de uma doença tão importante como é a malária, né? Então, quando a gente pega um pouco essa pergunta que você fez a respeito dos mecanismos de evasão, em plasmódio, né, como que ele consegue evadir da ação do sistema imune, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós não temos uma malária apenas, a gente não tem um parasito apenas, a gente tem parasitos com características biológicas distintas, com características antigênicas distintas, então nós temos doenças diferentes de acordo com o parasito envolvido em cada uma dessas infecções. E aí é importante que a gente entenda que nós temos 5 parasitos que são capazes de infectar o ser humano, que é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae, o Plasmodium ovale, nós temos 2 subespécies, né, que é o Plasmodium ovale wallicheri e o Plasmodium ovale curtise, e a gente tem uma 5ª espécie, que é o Plasmodium knowlesi, que é um plasmódio que infecta primariamente primatas não humanos, mas em que o ser humano entra nesse ciclo de transmissão de uma maneira acidental, e casos sintomáticos, inclusive com observação de óbito e decorrência da infecção, já foram relatados. Então, quando a gente pensa nesses parasitos, esses parasitos ocasionam doenças diferentes e têm características muito particulares que definem essa interação parasito-hospedeiro. Certo? O que eu vou tentar colocar para vocês é muito as 2 principais espécies que nós temos, uma que é o Plasmodium falciparum, que é, então, a espécie que está associada com a letalidade, a maior mortalidade decorrente das associações entre o parasita e o hospedeiro, e o Plasmodium vivax, que tem uma série de particularidades
biológicas e que é uma espécie muito bem distribuída no mundo, muito mais bem distribuída do que o Plasmodium falciparum, porque o Plasmodium falciparum está muito concentrado ali na África subsaariana, apesar da gente ter Plasmodium falciparum aqui, né, em outros países também, na América Latina e em outros locais do mundo, mas o Plasmodium vivax, ele tem uma distribuição muito mais ampla, né, inclusive é a espécie prevalente que a gente tem aqui no Brasil, né, com praticamente 80% do número de casos. Então, quando a gente pensa assim, você imagina, quando eu olho o plasmódio de uma maneira geral, eu vou claramente observar que existe uma diversidade muito grande de hospedeiros, porque eu tenho hospedeiro vetor, que é um inseto, que são as fêmeas dos anofelinos, e eu tenho o hospedeiro humano, né, o ser humano, onde a gente tem também uma diferença muito grande, porque a gente tem um ciclo que acontece primariamente no fígado, para depois eu ter um ciclo que ocorre nas hemácias e que é responsável pelas manifestações clínicas, pela doença malária, né? Então, a gente tem que pensar assim, quando eu penso em evasão, só essa complexidade do parasito já leva a gente a entender que são vários mecanismos que estão ali envolvidos, né? E é claro que o sucesso da infecção e a evasão desses mecanismos leva a um sucesso da infecção. Você me pergunta a respeito desse sucesso. Se nós pensarmos em número de casos de malária no mundo, a gente tem, né, mais de 200 milhões de casos de malária no mundo, com uma mortalidade em torno de 400 mil mortes, né, por ano. Então, é uma doença realmente que o sucesso da infecção, ele é muito pronunciado, e a gente precisa entender por que isso, né? Então, vamos imaginar, a primeira coisa, que durante um repasso sanguíneo infectante, quando a fêmea do anofelino, ela vai exercer hematofagia no hospedeiro suscetível, e essa fêmea está infectada, ela vai inocular na derme, porque os anofelinos, eles, antes de sugarem o sangue de um vaso, ele faz várias inserções na derme, né? Então você tem o parasito podendo ser depositado ali na derme, e ele vai ter que sair ali da derme, alguns caem na corrente circulatória, mas para chegar na primeira célula, que é a célula que é a primeira onde o parasito se multiplica, que é o hepatócito. Então, se imagina que o parasito tem que ter um mecanismo importante em que ele vai driblar a ação do sistema imune, desde ali da derme até ele poder chegar no fígado. E só da gente pensar, né, que você tem um parasito que cai na pele, né, ali na região ali da derme, ou que cai na corrente sanguínea, e para ele chegar no hepatócito, o caminho que esse parasito percorre é um caminho extremamente árduo, cheio de células ali querendo driblar esse momento inicial dessa invasão, né? E essas formas infectantes, que são chamadas de esporozoítos, isso também é um aspecto interessante, é que no repasse sanguíneo infectante são inoculados poucos esporozoítos, poucos mesmo, sim, poucas dezenas. E esses esporozoítos, então, alguns caem então na derme, outros são drenados ali para a região ali dos linfonodos, e alguns poucos caem na corrente sanguínea. Então, você imagina, como que o parasito, ele sai dali, né, dessa região ali, onde não é um sítio de infecção, porque ali não tem a célula que ele consegue realmente se desenvolver e gerar células filhas que vão dar sequência ao ciclo, para chegar lá no hepatócito, e a gente lembrando de toda a arquitetura do fígado, né, que ele tem que passar por células endoteliais, por células de Kupfer, que ele tem que atravessar aquele espaço de Disse para chegar no hepatócito. Então, é um parasito, assim, muito bem adaptado e que tem uma série de mecanismos ali que são ativados na tentativa de burlar essa nossa tentativa do organismo de neutralizar essa infecção, né? Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, um mecanismo interessante é que o esporozoíto, então, que é essa forma que é inoculada durante o repasse sanguíneo junto com a saliva do mosquito, ele tem a capacidade de migrar por entre células.
E essa migração por células é que garante ele chegar até o hepatócito. Porque se ele não migrasse por células, a gente não conseguiria entender como que ele consegue, por exemplo, atravessar, sair da corrente sanguínea ali, atravessar o espaço de Dixon e infectar um hepatócito. Então, esse mecanismo é um mecanismo que já foi muito bem estudado, parece ser um mecanismo que que diz respeito ao gênero plasmódio, né, no caso desses plasmódios de mamíferos, então isso já foi descrito em modelos animais, em outros plasmódios que infectam, por exemplo, camundongos, e também, né, in vitro, e mostrando que ele realmente consegue migrar. E essa migração, ela se dá através de um vacúolo, que é chamado de vacúolo transiente, né, e que requer a participação de uma proteína importante, que é uma proteína majoritária na superfície do esporozoito, que é a proteína circunesporozoito, ou a proteína CS. Essa é uma proteína importante porque ela é, inclusive, um alvo vacinal importante, porque que vários estudos, né, desde lá da década de 70, que as pessoas começaram a estudar, entender que você pode ter uma possível vacina capaz de neutralizar essa interação do esporozoito com as suas células hospedeiras, né, com a célula hospedeira, e mesmo nesse momento de transmigração, né. E aí, essa transmigração, que forma esse vacúolo transiente, por exemplo, é um vacúolo que ele vai existir ali enquanto esse parasita está migrando por entre a célula. Ele é dependente dessa motilidade do esporozoito, que é dependente dessa proteína circoesporozoíta, e é uma maneira também de driblar. Então, você imagina que o esporozoito, por exemplo, ele já foi encontrado dentro de células de Kupfer, que estão ali compondo aquele endotélio ali, né? Então, o esporozoito que vai sair da pele, porque ele consegue, da derme, porque ele consegue migrar, né? E ele vai cair na corrente sanguínea, ele precisa chegar no hepatócito. E para chegar no hepatócito, ele tem que ser reconhecido por alguma coisa, e aí realmente ele é reconhecido por essas cadeias de proteoglicanos que os hepatócitos têm, que ficam ali na circulação. Então, essa proteína CS, ela é reconhecida ali, né? Você tem, tem regiões que são regiões constantes entre as várias espécies de plasmódio. Então, isso possibilita que o parasito pare ali, o esporozoito pare ali, mas ele precisa migrar e chegar no hepatócito. E aí ele migra, então, através dessas células endoteliais e mesmo através de células de Kupfer. Então, é muito estranho você pensar que um parasito passe por essa célula de Kupfer sem ser destruído, né? E o que a gente acredita, apesar da gente não entender muito, é que, inclusive, quando o esporozoito ele migra por essas células de Kupfer, ele pode inibir determinados genes associados com a expressão de moléculas de ômega C de classe 1, por exemplo. Mas a gente entende pouco ainda a respeito disso. Você imagina como que é difícil você trabalhar com os plasmódios humanos, porque você não tem modelos experimentais adequados. Os plasmódios são muito específicos para aqueles hospedeiros que eles parasitam. Então, muitos estudos ou são feitos com plasmódio de roedores, igual a gente tem o plasmódio Berger, né, o plasmódio OL, né, tem o plasmódio Chabaldi, ou, muitas vezes, plasmódios que infectam primatas não humanos, né, e que a gente, às vezes você pode também pegar um primata e infectar com plasmódio falciparum ou plasmódio vivax, mas para isso você tem que esplenectomizar, e com isso você já alterou o sistema imunológico. Então, você imagina como que é difícil, muitas vezes, você seguir nessa linha, né, de entender esses mecanismos que são principalmente aqueles associados com a fase exoeritrocítica, a fase hepática, né? Que a gente é uma fase assintomática, que o indivíduo não tem sintomas, e que você só vai perceber a malária em si quando você tem a fase, que é a fase sanguínea, né? Então, esse aspecto dessa primeira etapa, dessa fase pré-eritrocítica, ela é menos compreendida do que a gente tem na fase sanguínea, mas
são vários mecanismos ali de driblar realmente o sistema imune. E tem um outro aspecto, então, como o esporozoito ele consegue migrar, ele vai, então, passar por essas células endoteliais, vai migrar por entre hepatócitos também, e depois, num determinado hepatócito, ele consegue induzir a formação de um vacúolo parasitóforo para que ele se desenvolva no interior desse vacúolo parasitóforo. Então, a gente sabe que essa formação desses vacúolos transientes em outras células, mesmo em outros hepatócitos, é importante para essa maturação do esporozoito, né? Isso é dependente, então, dessa proteína circoesporozoito. Isso já é mostrado, inclusive, que você tem fenótipos invasivos e fenótipo de migração, e que a conformação dessa proteína CS, ela é importante para definir esse fenótipo. E uma coisa é que, como eu disse, são poucos esporozoítos que são inoculados no repasto sanguíneo. Então, imagina que você já perdeu o esporozoito ali na derme, nesse processo de migração, nessa transmigração, e mesmo assim há um sucesso da infecção. Então, um dos mecanismos que eu acho que é bastante interessante é que, como são muitas perdas nesse primeiro momento, quando ele consegue entrar num hepatócito e dentro do vacúolo parasitóforo, ele vai se multiplicar por esquizogonia e vai gerar milhares de células filhas, que são os merozoítos. Esse é um mecanismo importante, porque você consegue ter um tipo de reprodução que não vai gerar poucas células filhas, mas são milhares, são cerca de 20 mil, 30 mil, 40 mil células filhas, que são os merozoítos, dependendo da espécie que a gente está avaliando. Aí vem uma coisa interessante que você vai ter numa primeira infecção ali, né? Você tem poucos hepatócitos infectados. E como são poucos hepatócitos infectados, você tem uma resposta imune que ela não é tão pronunciada. Você tem uma resposta imune ali no fígado, tentando, então, neutralizar, que é principalmente dependente de células T citotóxicas, por exemplo, de TCD8, mas não é um mecanismo que realmente é efetivo para exterminar o parasito ali nessa primeira fase do desenvolvimento. E uma coisa interessante, que é uma ação também de driblar o sistema imune, é como que esses merozoítos saem, por exemplo, de dentro do hepatócito para agora entrar na corrente sanguínea de novo para poder infectar novos eritrócitos, né? E esse é um trabalho que foi feito no ano o trabalho original, né? No ano de 2006, que inclusive um dos autores é um brasileiro, que é o Rogério Amino, que vive, né, hoje na França, mas é um pesquisador brasileiro brilhante, extremamente inteligente, e ele é o segundo autor do trabalho, divide a coautoria, né, com a primeira autora, que é a Angélica Sturm, e eles mostraram que na realidade não há uma ruptura do hepatócito infectado, porque a gente esperaria que ele está tão abarrotado de merozoítos ali, ele poderia romper, né? E aí sim poderia estimular uma resposta imune inflamatória de monta ali, né? Que poderia ajudar nessa tentativa de neutralizar a infecção. Mas o que acontece não é isso. Você tem o quê? Esse hepatócito infectado, ele começa a liberar pequenas vesículas contendo uma quantidade menor desses merozoítos, e essas vesículas, elas então vão ganhar circulação. E depois, ali na circulação, ela acaba, né, desintegrando e liberando os merozoítos que vão invadir as hemácias. Então, imagina, né, um aspecto interessante peraí, como é que se esse hepatócito, ele está num processo de morte celular, porque, né, não tem como a gente não pensar nisso, que está morrendo, né? Você tem uma quantidade enorme de células filhas ali, né, do parasito sendo reproduzido, o parasito metabolizando ali, né? E aí o que eles mostraram é que esse hepatócito, mesmo nesse processo de morte celular, ele não expressa esses marcadores, igual, por exemplo, a fosfatidilcerina,
que como ela está, né, que é um marcador de morte celular, quando a célula entra em apoptose, você tem essa inversão da polaridade da membrana, você passa a ter fosfatidilcerina, que sinaliza, né, para que essa célula tenha que ser destruída. O que o plasmódio faz é que ele consome o cálcio intracelular e não tem essa inversão da membrana. Então, quando esses merossomos, que são essas vesículas, elas saem intactas, como se fossem pequenas células, mas elas estão carreando ali, né, os merozoítos até a corrente sanguínea. E quando elas rompem, o merozoíto tem que entrar, assim, em fração de milésimo de segundo, ele precisa entrar no hepatócito, senão ele é destruído. E esse trabalho é um trabalho lindíssimo, foi publicado na Science, ganhou uma repercussão até na mídia não científica, né? E chamava esses merossomos, né, de cavalos de Troia, exatamente porque levam, né, o parasito até a célula hospedeira, sem que ele seja visto pelo sistema imunológico. Eu acho que esse é um dos na minha opinião, né, claro que existem tantos outros, mas esse é certamente um mecanismo, assim, que foi muito elegantemente demonstrado e que a gente acredita que seja uma constante em todos esses plasmódios de mamíferos que usam o hepatócito como a célula hospedeira, né? Quando o parasito chega na hemácia, e ele vai, então, invadir os merozoítos, eles têm que invadir as hemácias para se multiplicar, né, no interior dessas hemácias e gerar também novos merozoítos que vão, aí no caso a hemácia rompe, que vão dar novos ciclos eritrocíticos. A permanência dessa esquizogonia eritrocítica, desse ciclo eritrocítico, é que causa a doença malária, né? Os problemas que nós vamos observar com relação à clínica, o problema da malária grave, principalmente nas infecções pelo plasmódio falciparum, né? E mesmo a gente tem, no caso das infecções pelo Vivax também, mas, obviamente, muito mais pronunciado com relação ao plasmódio falciparum. Então, existe ali, né, uma das características que eu acho que é importante em termos de driblar essa ação do sistema imune na tentativa de bloquear essa permanência dessas esquizogonias sanguíneas, né, principalmente o polimorfismo do parasito, né. Então, você tem, por exemplo, nas infecções pelo plasmódio falciparum, que tem uma característica muito marcada, que é o sequestro das hemácias infectadas, que contém o parasito ali no seu interior, principalmente o que eu chamo das formas maduras assexuadas, né? Não estou falando nem daquela forma que acabou de entrar, e nem da forma que vai seguir o desenvolvimento no mosquito vetor, que são os gametócitos, mas o desenvolvimento do parasito ali no interior, por esquizogonia, né, por multiplicação e gerando várias células filhas, esse polimorfismo que é importante, porque você tem proteínas do plasmódio falciparum que são exportadas para a membrana desses eritrócitos infectados, e essa proteína, né, uma família de proteínas que é codificada por um gene que é chamado de VAR genes, que é realmente que caracteriza esse polimorfismo. A gente tem praticamente uma hemácia parasitada apresentando uma ou poucas variantes dessa proteína, que tem afinidade por moléculas de adesão e permite, então, o sequestro, a aderência desses eritrócitos infectados no endotélio, ou mesmo a ligação, por exemplo, de hemácias normais em torno de hemácias infectadas, ou de plaquetas, por exemplo, aumentando e complicando ainda mais, né, o grau de citoaderência, que vai causar uma obstrução desse vaso e vai ter, então, uma estase sanguínea, e você pode ter quadros de hipóxia, de anóxia, e você pensando que você tem um parasito que é sistêmico, que isso está acontecendo no sangue. Então, eu posso ter um comprometimento, assim, de diversos órgãos. E esse polimorfismo é interessante que para que você adquira uma certa proteção, e isso a gente vê em indivíduos que vivem em áreas de transmissão de malária, ele tem que ter vários e vários episódios, ele tem que ver várias e várias
cepas do parasito apresentando essas diferenças, né, em termos antigênicos, para que ele tenha uma resposta imune que é capaz de amenizar ali essa fase sanguínea. Mas, na realidade, esses anticorpos, eles nunca vão conseguir acabar, erradicar com a infecção. Isso é um aspecto importante na relação nos casos de malária, porque você tem uma proteção, que ela é uma proteção não esterilizante, né? O indivíduo que vive em área de transmissão, ele pega malária, ele faz aquela fase hepática assintomática no fígado, né? E ele faz aquela malária sintomática nas hemácias, com as características clínicas bem determinadas, né? Faz esse sequestro, mas ele não consegue negativar essa parasitemia. Então, esses parasitos, e esse estado de imunidade dele é dependente exatamente dessa permanência do parasito em níveis, né, abaixo de um limiar de patogenicidade. Então, isso é interessante, porque esses estudos que foram feitos na tentativa de entender essa resposta imune de populações expostas, gera ferramentas, por exemplo, a gente pensar que é possível ter uma vacina, né, entender esses mecanismos de evasão, né, mas o fato é que o parasita é muito bem sucedido. Mesmo você tendo poucos esporozoídes, você tendo um ambiente extremamente hostil para o parasito, ele passa por células que são células imunocompetentes, ele consegue ter um sucesso que nós temos aí, malária, como sendo a doença parasitária com o maior número, né, de casos e acometendo as populações humanas de uma maneira muito intensa, né? Então, o parasita, ele consegue realmente ter um sucesso, assim, na infecção. Mas são vários mecanismos, né? Assim, talvez se vocês me perguntarem, às vezes, alguns que vocês queiram mais detalhadamente, né? Porque são vários e eu realmente gosto muito desse do Merossoma, eu acho fantástico, assim, sabe? Bom dia, Érica. Realmente incrível, né? Como que o parasita é tão bem sucedido nesses mecanismos. Muito bem sucedido. Agora, assim, só até uma coisa interessante, né? Você imagina que você tem um parasito como o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale também, que tem, além de tudo, uma forma latente no fígado, que é o hipnozoído, que fica ali, né, pode ser por meses ou anos, dependendo ali dessas cepas. Aqui no Brasil, a gente acredita que as nossas cepas, eles conseguem permanecer ali por alguns meses, completamente inativo, e que depois reinicia o ciclo, faz uma esquizogonia hepática para gerar as células filhos merozoídes, que vão infectar as hemácias, vão dar uma recaída, né? Então, isso também é um mecanismo interessante, né, de você entender que um parasita se mantém ali, que em situações, né, a gente sabe hoje que está aí na moda, né, a epigenética, né, você tem outros fatores que vão poder desencadear ali também a reativação desses hipnozoídes, mas isso é um campo que a gente entende ainda muito pouco, e que certamente também garante um sucesso, né? Por que talvez o Plasmodium vivax seja tão bem distribuído, inclusive em regiões temperadas, onde às vezes a temperatura é menor, né? A gente sabe que o Plasmodium vivax faz um ciclo no mosquito em temperaturas mais baixas, muito melhor do que o Plasmodium falciparum. Então, isso a gente não está nem falando ainda do que acontece lá no vetor, né? Então, eu falo que o Plasmodium, a malária, é um mar de investigação, assim, né, biológica, muito interessante. E é interessante que eles têm que ter esses mecanismos de evasão, né, para ter o sucesso deles, mas ao mesmo tempo também eles não podem atacar tudo de uma vez, porque eles dependem do hospedeiro, né? Então também tem esse equilíbrio aí que ele tem que tentar manter. E se a gente pensar também uma coisa que eu acho interessante, por que é estranho você pensar como que um parasito, né, ele fica sequestrado nos endotélios, no caso do Plasmodium falciparum. Então, você tem, assim, uma fase do ciclo, que é a fase sanguínea, que está lá, o próprio desenvolvimento esquizogônico acontecendo, e essas hemácias estão aderidas. Que vantagem tem, né, isso para o parasito?
E a gente tem que pensar também que a relação do Plasmodium falciparum, quando comparado com o Plasmodium vivax, ela certamente é mais recente. Então, você tem, assim, esse sequestro, ele pode levar o hospedeiro ao óbito, porque se você não fizer uma intervenção ali, isso num indivíduo sem nenhum grau de imunidade, em poucas semanas você tem uma complicação grave, né? Então, passa o indivíduo a ter esse sequestro de uma maneira muito proeminente. Então, você tem que entender um pouco isso. Mas qual que é a vantagem para o parasito, né? Na realidade, se ele está aderido, essas hemácias não circulam. E se elas não circulam, elas não são destruídas no vaso. Então, mesmo naquele nicho ali do parasito, ele consegue produzir novos merozoítos, invadir aquelas hemácias ali que estão, né, adjacentes ali e garantir o sucesso da infecção, né? Então, não é à toa, né? Não é à toa. Sim, ele fica ali preso, né? Érica, você poderia falar um pouco para a gente sobre a teoria da toxina malárica e a tempestade de citocinas que é observada durante a infecção? Esse também é um assunto bem interessante, né, que não é tão recente, né, a investigação a respeito dessa toxina malárica, né, isso, na realidade, ainda é lá, né, dos anos de 1890, mais ou menos, né, em que o grande cientista, né, o Camilo Golgi, ele consegue descrever, e ele separa muito bem o que é a chamada terçã da quartã, né? E ele descreve um aspecto interessante, é que ele acompanha, que a gente já conhecia o parasito, né? Lá desde a época do Laveran, quando ele descreve o parasito, mas ele consegue acompanhar, né, essas características que são passíveis de serem vistas em esfregaço sanguíneo, e ele mostra que antes né, o indivíduo tem a febre, né? E que você tem uma quantidade, né, de hemácias ali desenvolvendo, que formaram os merozoítos. Então, antes da ruptura, né, ou melhor, a febre coincide com a ruptura dessas hemácias. E, certamente, quando essas hemácias, elas liberam os merozoítos, estão ali para serem liberados os merozoítos para invadirem novas hemácias, você tem outros componentes também do parasito que são liberados ali. Então, isso não é uma ideia nova, né? Mas a gente ainda continua entendendo pouco a respeito desses mecanismos. O fato é que, quando essas substâncias, né, elas são liberadas, né, na circulação junto com os merozoítos, vão desencadear ali, né, uma produção, né, de uma cascata de citocinas, né, dessas citocinas pró-inflamatórias, que é IL-1-beta, por exemplo, TNF-alfa, IL-6, e que tem uma participação importante também na estimulação dos mecanismos de febre, com a estimulação do hipotálamo, né? Então, você tem essa manifestação clínica que é típica daquilo que é malária, ela decorre desses produtos do parasito que também são liberados ali, estimulam, né, uma resposta imune que está associada a um processo inflamatório. Então, malária é uma doença inflamatória, né? Então, você tem ali aí você vai ter recrutamento e tal de células e a gente ainda não sabe, assim, as bases moleculares muito bem definidas de como que se dá essa questão dessa tempestade de citocinas. Mas a gente sabe disso, por exemplo, se você pegar indivíduos, né, que isso já foi feito, estudo com vários indivíduos infectados, então, no momento da infecção, você tem realmente, você é capaz de detectar essas citocinas aumentadas no plasma, né, então, a gente sabe que tem. E tem um aspecto interessante, que eu também não tenho uma resposta, assim, pronta para isso, mas a gente verifica que nos casos, quando você compara Vivax e Falciparum, o Plasmodium Vivax, ele é capaz de desencadear uma resposta muito mais inflamatória do que o Plasmodium Falciparum, né? Agora, você tem, assim, o que estimula isso? Por que é diferente no caso do Vivax e do Falciparum? Embora tenha sido vários estudos já tenham
sido feitos, né, a gente entende algumas coisas, né, a gente tem aí a participação dos pumps, dos dumps, né, que são, né, esses padrões, né, de antígeno de reconhecimento, né, e na realidade a gente sabe que outra coisa também que eu acho que é muito interessante, isso vai acontecer para todos os plasmódios, é que quando ele está dentro da hemácia e está ali, né, ele tem um parasito, tem um vácuo digestivo, ele vai se alimentar da hemoglobina que tem dentro da hemácia, então ele quebra essa hemoglobina e gera o radical M, né, que é tóxico para o parasito, e aí esse radical M, ele vai ser acoplado a várias proteínas do plasmódio, a ferroprotoporfirina, proteínas plasmodiais ali, e forma uma substância que é inerte, que é não dialisável, que é a hemozoína ou pigmento malário. Isso vai acontecer em qualquer plasmódio, porque ele está dentro da hemácia. Inclusive, não só em plasmódios de mamíferos, os plasmódios humanos, mas em plasmódios em outros hospedeiros também, como aves e répteis, a gente tem essa presença dessa hemozoína. Essa hemozoína, a gente sabe que estimula, que ela tem ali também acoplado a ela DNA do parasito, e que isso pode ser reconhecido, né, por receptores importantes. Então, já foi descrito a importância, por exemplo, desse reconhecimento dos Toll-like receptors, principalmente os TLR9, né, que reconhece ali e que tenta neutralizar essa infecção, né, mas a gente sabe que não vai erradicar a infecção. Então, a resposta imune ela é importante, essa tempestade de citocina ela é importante, mas essa tempestade de citocina, pelo menos na minha opinião, ela é muito mais importante no desencadeamento da sintomatologia de malária, da doença malária, do que, na realidade, num controle dessa infecção. Então, esse balanço, né, entre o que é uma resposta que pode levar à proteção, uma resposta que é inflamatória, e que você imagina todas essas citocinas, o tanto que elas aumentam, por exemplo, a expressão desses receptores endoteliais, promovendo ainda mais a citoaderência, no caso das infecções pelo plasmódio falciparum. Então, a gente tem esse equilíbrio, ele é difícil de ser entendido, sabe, assim, porque se a gente conseguisse, né, ter essa balança realmente, a gente saberia o ponto-chave de intervenção, né? Mas, então, ao mesmo tempo, você tem uma resposta que causa a doença, mas que ela é importante também para poder estimular uma resposta que é protetora, né? Você tem que estimular linfócitos B para produzir anticorpos. Os anticorpos são muito importantes no controle da parasitemia, né? Então, qual que é esse balanço? Então, essa tempestade de citocinas, ela realmente a gente não pode desvincular daquilo que é a doença malária, né? Então, acho que é... Você vê, Érica, é interessante você ter falado sobre pigmento malárico, né? Que a gente vê que os indivíduos só após vários episódios de malária que vão desenvolver esse dano hepático, né, vamos dizer. Então, a gente tem um período muito longo de tolerância e, às vezes, de falta ou então um baixo nível de resposta inflamatória, né, e só vai ocorrer quando o nível de hemozoína for muito alto, chegar a ser tóxico, né, até lá o organismo vai postergando essa inflamação, talvez, né. Porque o que a gente tem que pensar? Numa infecção natural, tá, a fase hepática, como eu disse, ela é assintomática. O processo inflamatório ali, ele não é exacerbado, exatamente por causa desses mecanismos todos. Você tem ali no hepatócito, você tem uma morte celular acontecendo, mas sem a chamada ali daquilo que está numa célula morrendo, como é a formação desses merossomos, que eu acho que explica bem por que a gente tem uma resposta inflamatória que não é tão proeminente ali, né? Mas o que vai acontecer? Na realidade, você tem a hemozoína, que depois é decorrente lá da fase eritrocítica. Se você tem uma molécula que não é solúvel, né, que não é dialisável, que está ali circulando, isso o organismo tende a
tentar neutralizar. Então, essa partícula ela precisa ser fagocitada. E aí acaba, quem são esses fagócitos, né? A gente tem principalmente as células de Kupfer lá no fígado. Então, o que a gente verifica, por exemplo, em pacientes que são expostos em áreas de intensa transmissão de malária, é que você passa a verificar uma hepatoesplenomegalia acentuada. Então, quanto mais malárias eles têm, né, esse dano hepático não é por causa do desenvolvimento do esporozoído que entrou e fez, mas esses danos todos decorrentes dessa acumulação, né, do próprio pigmento malárico, né, e aí a pessoa passa a ter essa função hepática alterada, muitas vezes, né, mas isso está muito associado, isso também é uma coisa que a gente deve levar em conta. A resposta imune depende muito do grau de transmissão, né, numa determinada área. Então, por exemplo, se você tem áreas de intensa transmissão, embora a mortalidade, isso já foi muito estudado no caso das infecções pelo plasmódio falciparum, embora a mortalidade seja muito pronunciada em crianças menores de 5 anos, porque não tem uma capacidade de montar uma resposta imune adequada para neutralizar a infecção, e também não tem acesso, eu acho que tem que ficar claro isso, né? Não tem acesso ao medicamento, porque malária tem cura, ainda tem cura, né? A gente consegue curar a malária, então essas crianças, elas não têm acesso ao tratamento, e como a resposta imune ainda não é habilitada, né? Você passa a ter uma morte significativa. Essas crianças, assim que elas, se elas têm acesso ao tratamento, então mesmo que elas tenham mais malárias, elas passam a controlar muito mais a infecção depois. Então, elas continuam se infectando, mas elas passam a desenvolver uma resposta imune voltada, né, anti-doença, para depois ser uma resposta imune antiparásito. E aí, no caso, você verifica nessas crianças mais velhas, em áreas de transmissão intensa, uma frequência de hepatoesplenomegalia muito acentuada. Inclusive, essa prevalência de hepatoesplenomegalia entre crianças é uma medida de intensidade de transmissão. Então, nessas áreas hiper ou holoendêmicas, a gente consegue ver crianças mais velhas já com hepatoesplenomegalia. Isso vai ser nessas áreas onde você tem transmissão intensa, principalmente isso no continente africano, né, na África subsaariana, onde você chega a ter áreas de intensa transmissão, você passa a ter, às vezes, um indivíduo lá com 15, 16 anos já com essas alterações hepáticas, né? Mas não é decorrente do esporozoído que entrou e que está fazendo ali um ciclo, né, rápido, né? E que o ciclo natural você tem uma resposta imune menos preocupante em termos desse balanço, né? Ela não é protetora, a gente não sabe exatamente o tanto que ela é importante ali. O fato é que você consegue ter esses merozoítos para infectar os eritrócitos, né? Então, eu acho que é mais entender isso, assim, como é que fica nas situações de baixa transmissão, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, né, no Brasil, e onde a gente tem um plasmódio vivax infectante, né? Um plasmódio que é menos polimórfico, então a gente acha que a imunidade seja adquirida mais rapidamente. Mas qual que é o dano que a gente tem, né, nessas infecções? Eu, por exemplo, assim, desconheço estudos aqui no Brasil, assim, que analise mesmo essa frequência de hepatoesplenomegalia na população, assim, de uma forma mais sistemática, sabe? Para correlacionar isso. Ô, Érica, só completar uma coisa aqui, mas a questão da hemozoína, né, não é, essa toxicidade dela não é da fase, exatamente, não é da fase do fígado, né, ela é decorrente exatamente da hemocaterese, ou então do rompimento das hemácias, né, então vamos dizer, o fígado ele vai absorver aquela toxina toda, né, o que eu acho interessante é isso, né? Assim, no começo, essa toxina, o
o dano é light, né? É tranquilo, mas aí depois o negócio é altamente cumulativo, de difícil depuração, né? Que vai fazendo essa resposta aí de inflamatória mesmo, violenta no fígado, né? E isso, por isso é que eu quis pontuar a questão da endemicidade. Isso vai ser mais grave, quanto mais endêmica for, né, você vai verificar em indivíduos que vivem nessas áreas que são muito endêmicas, porque o indivíduo está tendo malária constantemente, né? Então, até chegar num ponto em que você tem um controle ali da parasitemia. Quando eu falo parasitemia, eu estou me referindo exatamente ao que acontece nas hemácias, no sangue. Quando você consegue ter esse controle ali, né, vivendo harmonicamente parasita hospedeiro, até chegar nesse ponto, você já teve várias outras complicações, né? Mas e na teoria, a infecção por Vivax, a gente teria uma maior hemocaterese, né, no baço. Porque nas infecções graves, né? Porque o falciparum faz aquela aderência endotelial, né? Então, vamos dizer, enquanto uma vai fazendo dano endotelial, a outra se expõe mais toxinas né? Assim, é bem diferente, né? Essa parte aí da doença grave, né? A doença grave, né, a malária grave, o Plasmodium vivax, ainda é pouco entendida, muito pouco entendida. A gente já não trata mais o Plasmodium vivax como sendo causador da terçã benigna, né, porque ter malária não tem nada de bom, né, não tem nada de benigno. Então, a gente não trata mais assim, com essa terminologia. E a gente já tem uma série de evidências, realmente, que o Plasmodium vivax pode sim causar uma malária grave. Agora, o que define essa malária grave ainda é ponto assim, de discussão. Inclusive, você pode ter, a gente acredita que as comorbidades sejam muito importantes na definição da malária grave pelo Plasmodium vivax. Mas você tocou num ponto interessante, né? Você fez uma comparação bacana, porque, exatamente, né, você imagina que a destruição das hemácias no fígado, decorrente da infecção pelo Plasmodium vivax, seja muito mais proeminente do que nas infecções pelo falciparum que estão aderidas. É exatamente esse o mecanismo do parasita. Mas você tem que imaginar uma coisa que é interessante, que o Plasmodium vivax, ele só invade reticulócito. E reticulócito perfaz um percentual pequeno de eritrócitos ali circulantes, né? E, então, a gente até pensaria assim, não, então por que é tão menos grave? Até porque o número, a parasitemia tende a ser menor? É fato, porque se ele infecta reticulócito, eu tenho poucos reticulócitos comparado com os normócitos ali, que o Plasmodium falciparum consegue infectar, então isso é uma questão interessante quando eu comparo a gravidade vivax versus a gravidade falciparum. Mas a gente sabe, e aí tem um aspecto que eu acho que é muito bacana, é que a destruição de eritrócitos não infectados nas infecções pelo Plasmodium vivax é muito mais acentuada do que nas infecções pelo Plasmodium falciparum. Ou seja, aliado à destruição dos reticulócitos, mesmo sabendo que eles perfazem um pouco, né, uma pequena parcela ali dos eritrócitos que estão ali infectados, a destruição e a alteração desses eritrócitos não infectados nas infecções pelo Plasmodium vivax contribui para um aumento da hemocaterese, sim, né, porque você vai ter essas hemácias alteradas, né, e inclusive para anemia. Então, existem estudos bem antigos, né, que mostram que, por exemplo, tem alguns cálculos matemáticos para isso, que mostram que para cada hemácia infectada nas infecções pelo Plasmodium falciparum, você tem uma hemácia infectada, 8 hemácias normais que são destruídas. Para Vivax, você tem uma, para cada reticulócito infectado, você tem mais de 30, cerca de 32 a 34 eritrócitos normais que também são destruídos. Agora, o que na infecção pelo Plasmodium faz que ocorra, que modula essa destruição
dos eritrócitos não infectados. Então, vamos pensar, né? Você tem as hemácias rompendo ali, liberando antígenos do parasito, né? Que o parasito está ali desenvolvendo, você tem antígenos do parasito. Então, você pode ter uma dissorção desses antígenos na superfície de eritrócitos não infectados. Isso vai levar a uma deposição de anticorpos ali. Esses anticorpos, isso pode estimular o sistema do complemento, isso pode enrijecer essas hemácias, elas ficam menos maleáveis, então elas não vão conseguir passar, né, lá no vaso da maneira adequada. Isso por exemplo, é o que é discutido, por exemplo, no caso do Vivax. Você tem ou não tem sequestro em Vivax? Então, existem alguns trabalhos que sugerem que você pode ter um sequestro, mas isso é muito menos intenso do que nas infecções pelo plasmódio falcíparo, né? E que pode acontecer no pulmão, né? Já foi encontrado. Agora, você imagina a dificuldade que é para analisar esse tipo de quadro, que você não tem um modelo experimental. E isso vai ser visto quando? Frequentemente, né, esses estudos, eles foram realizados pós-mortem. Então, é a própria dificuldade, né, de estudar uma doença que você não tem modelos experimentais adequados, né? Então, verificou-se depois, por exemplo, outra coisa, né, o parasito na medula. Isso também, muitos achados antigos, né, de biópsias ali, né, que eram analisadas, viam que tinha parasito que você tinha parasito na medula, nesse nicho extravascular. E hoje a gente sabe que isso acontece. E que, principalmente, os gametócitos, que são aquelas formas que vão infectar os anofelinos, é que tem um desenvolvimento aí nesse nicho extravascular. Isso faz a gente, assim, né, pensar que o parasito está o tempo todo, voltando naquela primeira pergunta, né, driblando ali o sistema imunológico, né? Então, assim... Tem até um certo tropismo por essa área extravascular, fora do extravascular? No caso dos gametócitos, sim, né? Do gametócito? Isso já foi demonstrado, né, e a gente acha que isso aconteça também, né, tanto com o falcíparo quanto com o Vivax, né, isso já foi... só que precisa de outros estudos da gente entender, e aí eu vou pegar uma coisa da biologia do parasito, né? Você imagina, o plasmódio Vivax, tão logo o indivíduo começa com sintomas de malária, que são os mais diversos, tem que ficar claro isso, né? Porque nós temos, numa malária que não é grave, não é complicada, você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça, dor generalizada no corpo, dor no estômago, enjoo, náusea, são vários sintomas, né? Então, nas infecções pelo plasmódio Vivax, muitas vezes, antes desses sintomas se tornarem mais acentuados, você tem ali o gametócito já circulando. E aí, isso garante que ocorra uma infecção dos anofelinos muito rapidamente. Então, mesmo que a estratégia de controle que nós temos, que é diagnosticar e tratar, porque tratando eu evito que o indivíduo sofra de malária, mas tratando também eu consigo eliminar, abolir o aparecimento dos gametócitos. Mas como o aparecimento dos gametócitos, no caso do plasmódio Vivax, ele é muito precoce, mesmo que o controle funcione, a gente consiga diagnosticar e tratar um bom número de pessoas, o gametócito já está ali circulando, já está infectando os anofelinos, né? E no caso das infecções pelo plasmódio falcíparo, não. Esses gametócitos, eles demoram mais a aparecer na circulação. E daí veio esse interesse em tentar entender o que está acontecendo, né? Que só os gametócitos maduros de plasmódio falcíparo estão ali circulando. E aí já foi, né, visto exatamente isso, que eles fazem um desenvolvimento desses gametócitos nesse nicho extravascular e que depois esses gametócitos maduros, que estão, né, dentro das hemácias, conseguem sair, né, e fazer, eles têm uma deformabilidade acentuada, ele consegue sair para a circulação, por isso demora a aparecer. Então, uma coisa interessante é que se a gente conseguir diagnosticar e tratar o mais rápido possível as pessoas, a gente evita, né, a infecção primariamente das infecções pelo plasmódio falcíparo. Mas do Vivax a gente ainda tem essa dificuldade, né?
E tem alguns estudos mais recentes que mostram que isso também, às vezes, com um ou outro paciente, sabe? Daí a dificuldade da inexistência de um modelo adequado, que também no Vivax você tem ali alguns gametócitos, alguns esquizontes ali também, nesse nicho extravascular. Agora, isso tudo precisa ser melhor investigado, né? Para a gente entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento extravascular, né, do parásito, né? Acho que é um tema, assim, bem interessante, mas ainda a gente tem mais questões do que respostas, né? Agora, falando sobre resposta adaptativa, parece que ela parece ter um período curto de ação, vistas repetidas infecções, né? Você poderia falar para a gente um pouco sobre os aspectos dessa resposta adaptativa e o padrão moral encontrado nos habitantes de áreas endêmicas? Tá. Esse é um assunto bem interessante, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender que a resposta, né, que a resposta imune também é uma só, né? Seja inata, adaptativa, é uma coisa acontecendo. Nós estamos também trabalhando agora com uma doença que aí tem um aspecto interessante, que é uma doença aguda. A malária é uma doença aguda e sistêmica. Então, assim, o que acontece é que, primeiro, é que as espécies desencadeiam respostas diferentes porque os antígenos são diferentes, né? Porque as fases evolutivas também são diferentes. Então, na malária, a gente pensa em uma resposta protetora, que é uma resposta que não é, como eu já falei, que ela não é esterilizante. Ela é capaz, inicialmente, você vai ter uma resposta que tenta controlar esses efeitos dessa inflamação, né, que o indivíduo, por exemplo, assintomático, ele não tem esse quadro inflamatório que a gente mencionou aí, né, com muito IL-6, IL-1-beta, TNF, interferon, ele não tem essa resposta inflamatória bem definida, né? Então, já parece que essa resposta inflamatória, ela tem a ver, então, com essa doença, mas ele consegue ter um indivíduo, por exemplo, assintomático, né? Que ele já conseguiu controlar essa parasitemia, ele tem uma resposta de anticorpo contra vários antígenos do parasito, já que já foi muito bem estudado. E que esses anticorpos, se eu pegar, por exemplo, anticorpos contra o parasito, eu vou ter principalmente os anticorpos que são da subclasse, né? São IgGs, mas da subclasse IgG1 e IgG3, que são os considerados anticorpos citofílicos, que são capazes de se ligar, né, na porção FC, lá de macrófagos, por exemplo, desencadear os mecanismos de destruição dessas massas infectadas, né? Então, o que acontece é que a gente, por exemplo, quando que o indivíduo se torna assintomático? Aí eu também tenho que pensar em Vivax versus falcíparo. Então, como eu disse, o falcíparo ele é muito polimórfico. Então, o que vai acontecer é que para o indivíduo se tornar assintomático, ele tem que ter experimentado várias infecções pelo plasmódio, que deu a chance de ver o maior número de variantes daquela família de proteínas que é a APF e a MP1, né, que é a proteína majoritária na membrana de eritrócitos infectados com plasmódio falcíparo, que é muito polimórfica, codificada por aqueles VAR-genes. Na realidade, no Vivax, a gente não tem nada tão semelhante. A gente tem existem alguns genes que conferem também esse polimorfismo, que são os VIR, né, os genes VIR. Isso também tem um grupo muito importante que estuda muito esses genes, né, e como que a geração dessa variabilidade nas infecções pelo Vivax, mas ele é muito menos acentuado. Então, a gente acredita que em áreas de transmissão de Vivax, os indivíduos consigam adquirir uma resposta imune protetora, não esterilizante, mas protetora, mais rapidamente do que naqueles indivíduos que residem em áreas exclusivamente com plasmódio falcíparo, que então requer alguns anos para que você adquira essa proteção. Ou seja, que você seja capaz, o indivíduo seja capaz de ter um repertório de anticorpo, enxergando ali muitas variantes da
da PFMP1. E no caso do Vivax, a gente já tem estudos aqui no Brasil, inclusive, né, que mostram que na região amazônica você tem indivíduos que são assintomáticos, eles não têm mais sintomas, já foram acompanhados. Às vezes, você detecta a parasitemia pela gota espessa, que é o método de diagnóstico para detecção do parasito, mas às vezes até ele é negativo na gota espessa, mas você sabe que o parasito está lá fazendo um PCR, por exemplo. Então, o parasito realmente está lá, o indivíduo não negativou. Então, o que vai acontecer? Esses anticorpos, por que a gente sabe que anticorpo, primeiro, por que a gente sabe que anticorpo é de fato importante nessa imunidade protetora? Vamos pegar o recém-nascido, né? Então, o indivíduo que, você tem uma gestante, o recém-nascido ali, ele tem os anticorpos, se a gestante é de uma área de transmissão intensa, então ela já, enquanto gestante, ela já viu o maior repertório possível de variantes, já tem um arsenal importante ali de anticorpos, e esses anticorpos são passados, né, passivamente para o feto, inclusive também durante a amamentação. Então, é raro, por exemplo, a gente ver infecção de recém-nascido até os 6 meses de idade ali, porque você tem os anticorpos de transferência passiva. Quando esses anticorpos esgotam, então, numa área de transmissão, essas crianças vão realmente adquirir a infecção ali. Outra evidência que a gente tem do papel importante desses anticorpos no controle da parasitemia é que já tem vários estudos que foram feitos isso lá na década de 70, muitos anos, né? Eu já era nascida, mas vocês ainda não. Mas o interessante é que o que eles faziam? Eles pegavam um anticorpo de um indivíduo que residia nessas áreas de transmissão intensa, que já era adulto, que já tinha malária assintomática, não tinha mais sintoma, e transferiam os anticorpos desse indivíduo protegido para crianças suscetíveis, que estavam tendo malária grave. E naquela época, né, imagina, hoje você teria que ter um rigor muito maior para fazer isso, né, mas naquela época eles não tinha tanta preocupação, né? Então, eles transferiam passivamente esses anticorpos. E eles acompanhavam a parasitemia dessas crianças suscetíveis. E o que eles observavam é que, após a injeção endovenosa dessas imunoglobulinas, a parasitemia caía significativamente. Esses anticorpos esgotavam, a parasitemia levava de novo. Esses experimentos, eles foram reproduzidos mais tarde, na década de 90, com um maior rigor, né? Então, eles mostraram exatamente o mesmo efeito. Então, a gente não tem dúvida que o anticorpo é importante no controle da parasitemia. E que, agora, quais são esses anticorpos, né? Como é que eu induzo esses anticorpos? Aí tem muito a ver com a questão desses alvos vacinais. A gente quer pensar em alguma vacina, né, algum antígeno que estimule esse tipo de anticorpo, que é o mesmo que eu vejo no indivíduo que está ali exposto nessas áreas de transmissão. E aí você tem, aí é que está a grande dificuldade, porque nós temos fases diferentes, né, fases evolutivas diferentes ali do parasito, você tem antígenos diferentes, não só nas fases, mas também entre as espécies. Então, eu não tenho uma imunidade cruzada entre Vivax e falcíparo. Se eu estou protegido para Vivax, não quer dizer que eu não vá me infectar com falcíparo e vice-versa. Então, isso é importante que a gente entenda a história natural de malária nessas populações expostas, para que a gente consiga perceber qual é uma resposta que pode realmente ser protetora e qual que é aquele alvo que induz essa resposta. E provavelmente não vai ser uma proteína, né? Eu acho que essa é a visão também que a gente tem, não é uma proteína, mas é um arsenal de proteínas ali, né? E que estão estimulando essas respostas de anticorpo. O que a gente pensa muito como eu disse, com relação a ser realmente GG1 e GG3, isso foi feito muito no continente africano, eles estudaram populações expostas e viram que a frequência de GG1 e GG3 contra antígenos do parasito
é muito maior naqueles indivíduos assintomáticos, enquanto o IgG2 e IgG4 predomina nos indivíduos não imunes, né? Mas a gente precisa de saber exatamente o que define isso, né? Uma coisa interessante é quando a gente pensa, assim, em marcador de proteção, né? Acho que talvez cabe um pouquinho nessa pergunta dizer isso. Quais são esses marcadores de proteção? Nós temos realmente determinados antígenos, e se eu pesquisar anticorpos contra esses antígenos, eu posso dizer que o indivíduo está protegido ou não? Isso também é outro ponto, assim, é um gargalo muito grande. Tem alguns anos a gente trabalhou numa revisão sistemática, exatamente tentando ver o que tem no Brasil em termos de antígenos com potencial de biomarcador de proteção, e a gente não entende muito também com relação ao Vivax, né? A gente sabe que tem alguns antígenos do parasito, né? Tem uma proteína que são as MSPs, que são as proteínas de merozoíto, e tem uma proteína que é a MSP1-19, ela é uma proteína que fica ancorada na membrana do merozoíto, e ela é carreada para o interior do eritrócito quando o merozoíto invade. Essa proteína ela é muito imunogênica, ela parece ser bastante conservada entre as cepas de Plasmodium falciparum, entre as cepas de Plasmodium vivax, e ela tem sido proposto que ela pode ser um marcador de exposição. O fato de você ter entrado em contato com o parasito, você já produz esses anticorpos. Agora, quanto tempo que esses anticorpos duram, né? Isso também é outra, acho que está dentro dessa pergunta que vocês fizeram. Quanto tempo esses anticorpos contra formas sanguíneas eles vão durar? Né? E a gente não sabe. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, lá nos anos 90, eu tive a oportunidade de trabalhar num surto de malária aqui na região aqui em Minas Gerais, na região ali de Mantena, que tinha tido um surto de malária por Plasmodium vivax 7 anos antes. E a gente chegou a avaliar, né? Com 7 anos, a gente tinha o período enquanto foi detectado o surto, com poucos meses, depois 8 meses depois do surto, e depois 7 anos depois do surto. Quando eu falo de surto, ele está fora de uma área de transmissão, então desde que aquela transmissão tenha sido eliminada, com as medidas de controle, tratamento, inseticida, né, que foi o que foi feito na época, não houve mais transmissão. Então, esses indivíduos tiveram uma única transmissão e depois ficaram residindo ali. Eu voltei 7 anos depois. Pois 7 anos depois, esses indivíduos ainda tinham anticorpos contra a MSP1 e tinham anticorpos também contra o esporozoíto, né? Alguns, é claro que numa percentagem pequena contra esporozoítos, mas o que estava levando, né, a essa memória aí, né, a essa manutenção aí desses... E esses anticorpos são protetores? Não sei. Então, a qualidade do anticorpo, gerar uma resposta imune qualitativamente protetora, é um grande desafio, né? Saber exatamente o que é. Porque eu acho que não é 1, nem 2, nem 3, é um arsenal de antígenos, né? Um parasito ali como um todo, você tendo essa resposta que pode controlar a parasitemia. Lembrando que é controlar e não eliminar. E outro aspecto interessante é que, por exemplo, isso é uma coisa até que os alunos perguntam muito, o indivíduo, ele teve malária, residente numa área de transmissão intensa, né? E aí, quando ele sai dessa área de transmissão, então, vamos supor, ele está assintomático. Então, ele é um indivíduo adulto, mora numa área de transmissão intensa, já teve várias malárias ao longo da vida, e com o passar do tempo, ele, então, desenvolve, inicialmente, uma imunidade antidoença, que a gente ainda não entende muito os componentes, mas depois ele tem essa imunidade antiparasito com esses níveis elevados de anticorpos que mantém esse equilíbrio na relação parasito-hospedeiro. Quando esse indivíduo ele sai da área de transmissão, esses anticorpos, como você tem só um basal de parasitos ali, certamente esses anticorpos conseguem eliminar a infecção, porque ele não está recebendo novos desafios, né? Então, ele não está pegando mais malária.
E aí, quando, depois de 1, 2 anos, esse indivíduo ele volta a se tornar suscetível. E a gente acredita que ele seja suscetível às novas infecções, porque você passa a ter também novas variantes ali também, que ele vai se expor, né? Então, isso também é uma questão interessante, que essa imunidade ela é perdida, esses anticorpos eles se esgotam, o indivíduo pode ter de novo, mas é difícil a gente imaginar que ele passe a ter uma malária grave como ele teve, talvez, nos primeiros anos de vida, né? E além disso, também, essa questão dessa importância do anticorpo, tem um aspecto que eu acho que é legal colocar, que é a questão da gestante, né? Nos casos da infecção pelo Plasmodium falciparum, a primípara, a mulher que está ali tendo a sua primeira gestação, mesmo que ela já tenha desenvolvido uma certa imunidade ao longo da vida, no momento em que ela tem a gestação, ela pode ter uma malária gestacional muito grave, com danos para o feto, e gerando, por exemplo, abortos, né, ou nascimento prematuro, né, ou morte mesmo, né, desse feto, porque, na realidade, o plasmódio, a placenta, ela funciona ali como um filtro. A placenta, ela tem um receptor que reconhece essas variantes da PFMP1, que é o CSA, né? Então, você tem várias ligações, então a placenta passa a ter ali, a funcionar como um filtro, ela seleciona aqueles parasitos que têm um ligante para essas moléculas ali de adesão na placenta, e aí você tem uma obstrução, uma diminuição da oxigenação, e com essas consequências que eu mencionei. Então, numa segunda gestação, a mulher ela já produziu anticorpos que bloqueiam a interação do parasito com as moléculas de adesão na placenta. Então, numa segunda gestação, essa malária gestacional ela já não acontece da mesma forma. E aí, hoje tem uma possível vacina, né, que já foi feita até, acho que fase 1 dela, que é uma vacina cuja intenção é produzir anticorpos que vão bloquear essa variante de ligar lá na placenta. Porque já sabe que qual que é a molécula de reconhecimento, então você é capaz de induzir uma resposta precoce e poderia ser dada, por exemplo, para mulheres em fase reprodutiva, né? Então, elas teriam menos chance de vir a desenvolver uma malária gestacional, como natimortos, etc. Então. Agora, isso para falcíparo. Para Vivax tem malária gestacional, mas certamente com outros mecanismos aí envolvidos. Pois não. Não, é isso que eu ia perguntar. Isso no caso de reconhecer PFMP1 é só falciparum, né? O Vivax tem outra situação, tá certo. No caso, a gente não... tem um grupo aqui no Brasil, que é o grupo do Cláudio Marinho, ele trabalha muito com malária gestacional, inclusive com populações na região amazônica, né? E assim, a gente tem que entender primeiro que o mecanismo é outro, né? Porque o ligante não é o mesmo, tanto é que aí vem a questão, se essa vacina realmente ela for feita, né, e vier a constituir, né, uma vacina, ela vai servir para falciparum, mas não serve para Vivax, né? Então, assim, mas já se nós temos, né, uma malária gestacional muito marcada na questão das infecções pelo falciparum, e certamente é muito mais pronunciada do que nas infecções pelo Plasmodium vivax, não tenha dúvida, né? Então, isso já é um avanço significativo, né? Então, é sempre assim, a gente entende muito mais de falciparum do que do Vivax, porque o falciparum a gente consegue cultivar in vitro. É uma espécie que você cultiva in vitro usando hemácias, né, do doador, hemácias saudáveis, com o meio de cultura em condições de baixa, né, oxigenação e CO2, tá? Mas no caso do Vivax, a gente não tem essa cultura dessa forma, porque ele infecta reticulócitos.
Então, você precisaria de uma fonte de reticulócitos, o que é muito difícil. E, então, normalmente se faz, por exemplo, cultivo de Plasmodium vivax usando sangue de cordão umbilical. Imagina você ter acesso a um material como esse, né? Então, a gente realmente, assim, a ausência desses modelos ideais para estudar, né, o vivax, assim, limitou o nosso conhecimento, assim, muita coisa. E agora que as pessoas estão aí, né? Então, no Brasil, a gente tem muitos grupos trabalhando com vivax, porque é a espécie que está aí, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para entender do vivax. Érica, esse tópico, né, da ausência de imunidade cruzada é bem interessante, até um pouco preocupante, né? Porque quando a gente vê ausência de imunidade cruzada, a gente pensa direto na dengue, né? Que a imunidade contra um determinado sorotipo pode acabar agravando a infecção por outro. Existe alguma descrição de um fenômeno parecido no caso do plasmódio entre as diferentes espécies? E como que a resposta imune é diferente, assim, com esses antígenos diferentes das diferentes espécies? Bem, como eu tenho falado, né? Então, assim, a resposta imune, ela é diferente porque o parasito é diferente. Então, a gente pensa bem, assim, o que é uma resposta também espécie específica versus uma resposta estágio específica. Então, eu tenho uma resposta que é direcionada para o esporozoito, que produz, por exemplo, mesmo se eu pensar em termos de anticorpos, eu tenho vários anticorpos anti-esporozoito. Esses anticorpos não são neutralizantes, isso a gente sabe. Você tem populações com altíssimos níveis de anticorpo antiproteína C-esporozoito, por exemplo, e que continua se infectando, né? E a gente tem também aqueles anticorpos que são dirigidos contra as hemácias parasitadas, contra os merozoítos, contra os gametócitos. Então, cada fase estimula um tipo de resposta diferente, porque são fases com características antigênicas distintas, né? São antígenos diferentes. Se isso é diferente numa mesma espécie, né, nas fases, o que dirá quando você tem espécies distintas. E essa questão do que é cruzado, né, é meio complexo, assim, porque, olha só, tem uma ideia de que essa imunidade contra, aliás, a resposta imune dirigida contra os merozoítos lá na fase sanguínea, pode ativar, por exemplo, uma imunidade que isso foi muito descrito nos anos 90, que com relação ao anticorpo, que é chamada de ADCI, que seria uma imunidade, uma citotoxicidade dependente de anticorpo, mas que não existe a necessidade de contato célula-célula. Então, isso foi feito in vitro, eles fizeram com Plasmodium falciparum, que é a espécie que eu consigo cultivar in vitro, e mostraram que se você tem monócitos ali, né, e esses monócitos, ou macrófagos, eles uma vez, você tem os merozoítos, você tem o anticorpo, aí principalmente eles mostrando que era IgG1 e IgG3, se liga nesses monócitos ou macrófagos in vitro, e aí o que acontece? Estimula a produção, por exemplo, de interferon, TNF-alfa, e isso vai, à distância, atuar naqueles eritrócitos que estão infectados ali, adjacentes, né? E aí eles propunham esse mecanismo como sendo um mecanismo que é independente da cepa, porque não importa qual que eu estou infectado, que eu vou ter uma citocina que pode atuar ali independente das variações antigênicas, né? Entretanto, assim, uma coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração é que as pessoas não conseguem muito reproduzir esse modelo in vitro, não. É um modelo bem difícil de ser reproduzido. E isso limita, que aí eu acho que é o grande problema, limita o quê? Você ter um ensaio funcional que detecta anticorpo que é protetor, que não detecta aquele anticorpo que está ligando ali, mas que é aquele anticorpo que é capaz realmente de estimular essas células imunocompetentes a produzir aquelas citocinas que vão atuar, seja estimulando linfócito B, seja atuando, destruindo aquelas hemácias parasitadas e não parasitadas, etc. Então, a gente não tem esses ensaios funcionais. E se não tem para falciparum, o que dirá para vivax, né?
que é muito mais complexo ainda. Então, você tem algumas tentativas de ter esses, mas a gente não tem um consenso de que você tem algo que realmente é um marcador para eu saber aquilo que é ou que não é protetor, né? Agora, essa questão de você pensar em reatividade cruzada tem a ver também com a questão do diagnóstico. Seria interessante a gente ter, né, num diagnóstico, se você pensar assim, né, não adianta porque para diagnóstico de malária, não adianta eu dizer que o indivíduo tem malária, eu tenho que saber se ele tem Vivax, falcíparo ou outros, né? Então, é falcíparo ou outros, pelo menos, porque o tratamento é diferente. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, eu não trato da mesma forma. O plasmódio Vivax é resistente, o plasmódio falcíparo é resistente, né, a vários antimaláricos que a gente tem, enquanto a gente ainda trata o plasmódio Vivax com cloroquina e primaquina para abolir os hipnozoídos lá no fígado, então eu preciso diagnosticar. Então, eu tenho que ter, para o diagnóstico, coisas que são exclusivas do plasmódio falcíparo e outras que sejam, por exemplo, de Vivax ou as outras espécies, né? Eu estou falando do diagnóstico quando eu estou pensando em detectar componentes do parasito, né, igual são as enzimas liberadas pelos parasitos durante a infecção, ou medir anticorpos, né? E anticorpo não serve para fazer diagnóstico de malária, de infecção ativa, porque eles persistem, né? Então, eu não vou pensar em fazer diagnóstico olhando, vendo anticorpo. Mas, ao mesmo tempo, o anticorpo é importante para delimitar a área de transmissão, ver se um determinado surto foi efetivamente controlado, se eu não estou tendo mais transmissão ali. Então, é importante. E a gente selecionar. Um grande desafio que nós temos hoje são esses indivíduos assintomáticos, né? Que eu preciso... Esses indivíduos precisam ser alvo do controle, porque eles são fonte de infecção para o mosquito. Então, como é que eu detecto um indivíduo assintomático? Porque o indivíduo assintomático, ele não busca o diagnóstico, ele não está sentindo nada. Então, se a gente tivesse alguma dessas ferramentas capazes se fossem ferramentas capazes de mostrar ali, né, que o indivíduo está protegido ou não está, ou se ele tem gametócito ou não tem, isso seria ótimo para você poder mapear, né, e analisar essas medidas de intervenção. Mas a gente realmente não tem. Agora, uma coisa interessante também, por exemplo, você tem alguns anticorpos, né, que você detecta em indivíduos infectados, que tem reatividade cruzada com outros protozoários, por exemplo. Né? Então, assim, leishmania, por exemplo. Então, cabe, né, a investigação aí selecionar esses anticorpos que realmente podem ser exclusivos de determinadas espécies, né, ou que são anticorpos que são protetores, né, mas para isso a gente precisa caminhar mais, a gente carece ainda desses ensaios funcionais para mostrar que determinados anticorpos são protetores ou não. E talvez, eu não sei quanto tempo ele já tem, mas uma coisa que a gente pesquisa no laboratório, né, são os autoanticorpos, são anticorpos que são dirigidos contra componentes não necessariamente do plasmódio, né, são de células nossas, e a gente tem visto que anticorpos dirigidos contra componentes de hemácia se ligam, estão aumentados nas infecções pelo plasmódio Vivax, e esses anticorpos, eles enrijecem as hemácias normais e tornam essas hemácias normais mais propícias à fagocitose. E o que a gente já demonstrou também é que o próprio plasmódio Vivax, ele pode induzir, né, a infecção pelo Vivax pode induzir o aumento, né, desses anticorpos que reconhecem componentes das hemácias, porque existe, às vezes, uma certa homologia ali. Então, você tem, por exemplo, mesmo que uma proteína igual a espectrina, que está no interior da hemácia, né, na camada voltada para o interior da hemácia, mas essas hemácias rompem, a gente já viu que existe uma certa homologia lá entre a espectrina e proteínas do plasmódio, Vivax. Então, será que esse mimetismo molecular, ele também não é importante para gerar anticorpos
que nesse caso, sabidamente, não são anticorpos protetores, mas são anticorpos que estão propiciando a destruição das hemácias e podem levar a um quadro de anemia, né? Então, entender um pouco, assim, né? O organismo é um mar de anticorpo, né? Como é que nós vamos saber o que... E essas co-infecções, né? Então, assim, um anticorpo para uma determinada doença vai proteger, quando a gente não sabe muito bem ainda como que se dá isso, não. Esse mimetismo molecular, ele é intrigante, já foi descrito também para outras proteínas, e a gente pode imaginar até, né, que esse componente autoimune é um assunto que deve ser melhor investigado nas infecções por malária, né, por plasmódio. Muito interessante, né, Érica? Ô, Érica, a gente tem mais pergunta do que resposta, né? Muito interessante. Érica, vamos fazer a última pergunta e dentro desse assunto também, que é fascinante, mas e que a gente vê o mundo inteiro buscando vacinas, né, para malária, né, e vemos grupos diferentes dando mais atenção, às vezes, também para o falciparum, né, vemos menos investimentos para estudos para o Vivax, e até recentemente vimos também uma vacina, a RTS, né, que tem baixa efetividade. Conta para a gente um pouquinho, Érica, quais são os mecanismos em estudo na busca para as vacinas e quais são os principais desafios que a gente vai encontrar nos próximos anos para erradicar essa doença? Vai ser possível, né? Bem, a OMS tem um plano, né, de conseguir erradicar, né, de alguns países que têm mostrado um sucesso em eliminação do plasmódio até 2030, né? Eu, particularmente, sou mais cautelosa em acreditar nessa meta ambiciosa, né? Mas a gente consegue controlar a malária, né? E é óbvio que se a gente tivesse uma vacina, ajudaria em muito, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente está muito longe de ter uma vacina para plasmódio, né? Para malária. E aí a gente tem que lembrar do que eu já estava falando. A imunidade, ela é espécie específica. Então, se eu vir a ter uma vacina para falciparum, vai proteger a falciparum, não vai proteger contra vírus, e vice-versa, né? E essa é uma limitação, né? E outra questão que são essas fases diferentes, em células diferentes, com antígenos diferentes, desencadeando mecanismos imunológicos diferentes, né? Então, eu acho que isso também, eu acho que esse é o grande entrave. E as pessoas buscam uma vacina desde os anos 60. E a grande, uma coisa que eu acho interessante, né, assim, você pensar que as primeiras vacinas, elas tentavam ver o quê? Exatamente a ideia de que era possível bloquear a infecção. Então, eram vacinas dirigidas contra a interiorização do esporozoito no hepatócito, ou, uma vez interiorizado, a destruição desse esporozoito, não permitindo o desenvolvimento no hepatócito. Então, como é que foram as primeiras vacinas, né? Que é bastante interessante. O que eles pegavam? Pegavam mosquitos infectados, porque você consegue infectar alimentando hospedeiros, né, o próprio ser humano. Então, você tinha cetários enormes com anofelinos infectados com plasmódio vivax, com plasmódio falciparum. Esses mosquitos, eles eram irradiados, né, e uma vez irradiados, eles eram colocados para sugar um voluntário. Então, quando ele suga, ele vai exercer o hematofagismo, vai inocular também os esporozoítos. Só que esses esporozoítos estão inativados. E aí eles viam que existia uma proteção, tá? Já sabia disso nesses estudos antigos, que era possível, então, perceber ali a proteção, o indivíduo quando vinha com um inóculo infectante, né? Eles não se infectavam, dava uma proteção boa, mas a proteção era realmente espécie específica. Aqueles vacinados com
mosquitos irradiados com falcíparos, só ficar protegido para falcíparos, com vívidos só para vívidos. E esses trabalhos, eles são trabalhos muito pioneiros que foram feitos por 2 brasileiros, que eu acho que a gente tem que dar o crédito, né, que é o casal Nussensweig, o Vitor e a Ruth Nussensweig, principalmente a doutora Ruth Nussensweig, que fez assim, um trabalho belíssimo, entendendo esses mecanismos da imunidade contra o esporozoito. E certamente o conhecimento a respeito desses, né, dessa interação, dessas vacinas, levou ao desenvolvimento da vacina mais adiantada que nós temos para plasmódio, que é a RTSS, que é uma vacina que é produzida pela Glaxo hoje, então você tem a indústria farmacêutica, foi um boom isso, principalmente nos anos 90, né, que o exército americano investiu maciçamente nessa vacina, né, e a vacina, no primeiro momento, ela foi nos primeiros ensaios, nessa fase 1, etc., era muito promissora, os voluntários respondiam muito bem, só que quando essa vacina ela foi ensaiada em campo, e em áreas endêmicas, em alguns países na África, o que viu, principalmente entre crianças, é que essa vacina, que na realidade, o que é essa vacina? Ela tem parte da proteína CS, ela tem as porções que não são variáveis da proteína CS, tem parte da porção variável, mas tem domínios que são conservados, né? Então, isso é importante também. E fundido com o vírus da hepatite B. E tem um adjuvante, que é segredo de estado, super potente. Então, ela gera muito anticorpos, tá? Mas esses anticorpos, eles se esgotam, você não consegue, então você tem que, para ela funcionar, você tem que dar reforços, esses reforços, pelo menos, são necessários 3 a 4 reforços. Então, quando essa vacina ela foi testada em campo, aí percebeu-se que a imunidade gerada, né, ela era muito baixa. Então, esses indivíduos se infectavam de novo e praticamente hoje a gente já não acha que essa apesar dela ser a vacina com mais ensaios, fase 1, fase 2, fase 3, a gente sabe que não é uma vacina que tem essa possibilidade de abolir a infecção. E como a proteção é em torno de 30%, ela acabou caindo um pouco aí em um certo descrédito, né? Mas a gente entendeu demais estudando essa vacina, né? Esses mecanismos. Agora, existem... hoje, por exemplo, existe também um grupo que retomou essa questão dos mosquitos irradiados. E a ideia é ter insetários quilométricos infectando esses mosquitos, irradiando e usando como se fosse um xeno mesmo. Então, o grupo do Steve Hoffman, lá nos Estados Unidos, né, tem um mega laboratório cuja proposta é essa, né, de voltar, né, aquilo que não é partícula, mas aquele que é o parasito inteiro, né, como uma possibilidade. Agora, você imagina a dificuldade de você produzir uma quantidade enorme disso e manter isso viável e sendo, né? E mesmo essa, você vai ter que dar reforço também. Agora, existem vacinas também contra as formas sanguíneas, essas vacinas, nenhuma delas está adiantada em fase 3, mas você tem, assim, contra proteínas, por exemplo, que são importantes na interiorização do merozoíto no eritrócito. Uma delas é a AMA1, por exemplo, é uma proteína de micronema que se funde com uma proteína de Rhoptria, faz um complexo que é importante na interiorização. Então, se você consegue ter anticorpos que bloqueiam essa interação, seria uma abordagem interessante. O Plasmodium vivax, por exemplo, ele invade reticulócitos reconhecendo o antígeno de grupo sanguíneo, né, que é um receptor de quimiocinas, que é o DARC na membrana do reticulócito. Então, você tem um ligante. Então, você tem também, hoje, grupos que trabalham nessa perspectiva de produzir anticorpos que inibem essa ligação, né? Mas hoje, por exemplo, a gente sabe que tem um outro receptor também nos reticulócitos, não é só a proteína Duff, né? Não é só esse antígeno Duff, mas você tem também
uma proteína de Plasmodium vivax, que é chamada de PVRBP2, que é uma via alternativa que o Vivax também usa, então pode ser que você não consiga ali também bloquear totalmente, né, fazendo uma proteína contra a DBP, que é a Duffin Bioprotein. Então, assim, você tem hoje também tem grupos que estudam vacinas que atuam nos gametócitos, são as chamadas vacinas altruístas, né? O indivíduo toma vacina, ele não se beneficia, porque o gametócito no ser humano é fim de linha, mas evita a transmissão, chamadas essas vacinas bloqueadoras de transmissão. E você tem uma proteína que é a PF25 e a PV25, que são similares, né? Assim, que tem uma chance de ser utilizada. Mas, na minha opinião, a vacina ideal seria qual? Aquela que eu junto tudo. Uma vacina que eu vou ter contra esporozoíto, contra forma sanguínea, contra gametócito, faço um mega coquetel ali e consigo cercar, né? Então, para isso, eu acho que ainda tem que ter muito estudo para a gente... Você vê que foram 40 anos de estudos com uma vacina contra esporozoíto, chegou-se né, a resultados muito promissores, mas a vacina não está aí. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo, mas a gente sabe que se existe uma proteção naturalmente adquirida, faz sentido investigar a vacina. E, dada a importância de malária, é fundamental que a gente agregue outras ferramentas, além, né, do que a gente sabe que é importante, né, do diagnóstico, do tratamento, né, de ações contra o vetor, mas uma vacina seria muito bem-vinda, né, mas acho que a gente ainda está um pouquinho longe, assim, acho que eu vou aposentar e não vai ter vacina. E só de curiosidade, eu quando estava fazendo minha tese de doutorado, eu terminei minha tese e logo ingressei na UFMG como professora, isso no ano de 1997. E nesse ano saiu um trabalho, foi publicado no New England, assim, exatamente sobre a RTS, mostrando assim que nos voluntários humanos, de 7 vacinados, 6 ficaram assim completamente protegidos. E as pessoas falavam assim, olha, você entrou na universidade, tem que mudar de parasito, acabou, malária acabou, está resolvido o problema. E isso, olha, 1997, né, daqui a pouco já são mais de 30 anos aí que as coisas, né, continuam como estão, né? A malária ainda é um grave problema de saúde pública e a gente precisa entender muito mais sobre a resposta e para a gente chegar numa possível vacina. Nossa, Érica, foi muito legal, um prazer ter você aqui conversando com a gente. Foi um assunto muito interessante, a gente conhece pelas aulas a sua dedicação, o seu trabalho maravilhoso. Pois é, estou aberta aí para alunos interessados, se quiserem depois discutir, se tiverem alguma ideia com anemia em Vivax e destruição de eritrócitos não infectados, o laboratório está completamente aberto. Eu tenho aprendido muito com os estudantes, eles sempre me ensinam muito, têm sempre boas ideias, então está feito também um convite aí que o laboratório está aberto, e eu espero que presencialmente aberto daqui a algum tempo. Isso mesmo, muito obrigada. Eu agradeço muito a confiança e de ter, né, colocado algumas questões, me coloco aí à disposição. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade da professora Érica em participar dessa entrevista, contribuindo para o conteúdo da Imunoliga. Agradecer também pela disponibilidade do tempo e dedicação em responder e discutir com a gente assuntos tão interessantes. Reconhecemos o mérito que é a disseminação de informações confiáveis no momento de crise, como estamos passando. E também gostaríamos de convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, e também assistir as próximas e as entrevistas anteriores que a gente tem no nosso canal. Obrigada.